Bom, nós estamos dando início a mais uma rodada de discussão do projeto Pensar a Bahia. É um projeto que nós identificamos temas estratégicos e buscamos a participação de especialistas, estudiosos, pesquisadores da Bahia, das universidades, centros de pesquisas do Brasil, de outros estados e até de outros países do mundo. A ideia é que a discussão sobre as novas abordagens de atuação, de gestão pública, de formulação de políticas públicas, possa ser orientadas digamos assim, novas visões, novas abordagens para enfrentar os problemas. Então, vamos ter um site que vai ficar disponibilizado para todo mundo e todo esse material será publicado em breve. Bom, nós temos aqui a professora Elisa, que vai abordar um tema para nós muito importante. Eu pediria à Aline Santos que pudesse fazer a apresentação da professora. Aline, você pode apresentar a professora? Só um momento. Bom dia a todos e a todas. Deixa eu falar aqui um pouquinho da professora Elisa Pessina. A professora Elisa Pessina, ela possui graduação, mestrado e doutorado em administração pela UFBA, com pós-doutorado sanduíche na Austrália. Tem pós-doutorado em administração pela Unifax, onde atualmente é professora e editora adjunta da revista Gestão e Planejamento. Também é diretora de pesquisa da BRASP, uma aliança brasileira de pesquisadores dedicado à pesquisa em finanças e investimentos sustentáveis, com dedicação há 10 anos a pesquisar temas relacionados a interfaces do Sistema de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, que é o tema da reunião de hoje, né? Ela também realiza consultorias e assessorias sobre cooperação internacional para o desenvolvimento, assim como suas interfaces com o setor público e privado e organizações da sociedade civil. Seja bem-vinda, professora Elisa. Obrigado, Aline. Professora, a ideia é que a senhora fique com um tempo que a gente estima de 30, 40 minutos, se precisar de mais um pouco, pode ficar à vontade. Depois, nós abrimos para os presentes para fazerem perguntas, fazerem alguma reflexão sobre a sua fala. Então, eu pediria que todo mundo mantivesse os microfones desligados e câmeras para carregar menos o fluxo ali de internet. Professora, fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Estamos muito felizes aí com as suas contribuições, tá bom? Obrigada, Edgar. Então, bom dia a todos e todas. Então, primeiro agradecer o convite, né? Agradecer a Edgar, agradecer a SEI, parabenizar mais uma vez a SEI pela iniciativa. Como eu falei, reforço muito a importância desse diálogo, né? A universidade é muito acusada de ser uma torre de marfim, por vezes, então, assim, a gente faz esse esforço desse diálogo porque acreditamos que é muito importante para a universidade, para nossas pesquisas e importante também para a sociedade, né? Agradecer a Aline pelo contato cuidadoso, viu, Aline? Muito bom ver o rosto da pessoa que está ali em contato com a gente o tempo todo e pela apresentação também aqui generosa. Deixa eu compartilhar, então, meus slides para a gente poder começar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Você podia colocar em modo apresentação. ok. Veja se está passando os slides, só um minutinho, peraí. Passou? Passou sim, pode continuar. Está passando, sim. Ótimo.
Deixa eu só agora colocar aqui a telinha. Então, como a Aline já me apresentou, eu sou a professora Maria Elisa, eu hoje sou professora do mestrado em administração da Unifax, né? A gente tem um mestrado acadêmico lá. Eu também faço parte da BRASF. A BRASF ela é uma analogia à GRASF, que é internacional, a Rede Internacional de Pesquisadores em Finanças Sustentáveis, e agora foi criada no Brasil a BRASF, que é uma aliança brasileira de pesquisadores em finanças sustentáveis. Lá eu tenho coordenado a discussão em torno do Blended Finance, que eu vou falar aqui um pouquinho, que tem tudo a ver com a cooperação internacional. Mas minha pesquisa mesmo é em cooperação internacional para o desenvolvimento, já tem mais de 10 anos que eu me dedico a essa temática. E aí hoje eu fui convidada para falar um pouquinho sobre a cooperação internacional para o desenvolvimento e o financiamento do desenvolvimento. E aí eu tomei a ousadia de fazer uma coisa mais direcionada para o financiamento do desenvolvimento sustentável, porque desenvolvimento hoje é automaticamente desenvolvimento sustentável, né? A discussão tem sido em torno do desenvolvimento sustentável. Então, antes de falar sobre como tem se dado essa relação com o Brasil, eu gostaria de esclarecer aqui alguns conceitos importantes para facilitar a compreensão do que eu vou falar mais à frente, né? Então, essa cooperação internacional para o desenvolvimento, ela é realizada por um sistema de organizações, que é chamado Sistema de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Isso não é um conceito abstrato, é um conceito muito bem institucionalizado, datado, historicamente, surgiu ali no imediato pós Segunda Guerra Mundial. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, são criadas as organizações multilaterais que a gente mais conhece hoje em dia, né, como o Banco Mundial, o FMI, logo em seguida, alguns aninhos depois, é criada a ONU e todos os seus braços. E são criadas também, ali ao longo daquele período, final da década de 40, principalmente década de 50, as organizações bilaterais de cooperação internacional para o desenvolvimento. Muitas delas, possivelmente, vocês já ouviram falar, como, por exemplo, a GIZ, que é a Agência da Cooperação Alemã, que não tinha esse nome, né, quando foi criada, era DED, e GTZ, depois virou GIZ, talvez os mais antigos tenham ainda convivido com essas duas outras, DED e GTZ. Mas a gente tem também a USAID, que é a agência norte-americana, temos a JICA, que é a japonesa, e por aí vai, né? Então, tanto as organizações de cooperação internacional multilaterais quanto as bilaterais foram criadas ali naquele contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? E aí tinha toda a questão também da influência política, financiamento para o desenvolvimento, para estreitar relações econômicas e políticas entre os países, etc. Tem todo esse contexto aí de criação das organizações internacionais, das quais a gente vai falar hoje. E esse sistema ele utiliza... Vocês me ouvem? Está entrando um ruído aqui agora, tipo interferência. Não, tudo bem. Tudo certo. Estamos te ouvindo bem, ótimo. Tá. Então, esse sistema ele utiliza alguns instrumentos de cooperação internacional. O mais conhecido é a Ajuda Internacional para o Desenvolvimento, que inclusive vem mudando de nome para financiamento concessional. Concessional é doação, né? Mas esse termo ajuda foi caindo em desuso. E aí a gente vai ver muitos documentos internacionais usando o termo financiamento concessional, mas ainda a gente usa muito ajuda oficial para o desenvolvimento. Tem outros instrumentos também que são considerados cooperação internacional para o desenvolvimento, por exemplo, empréstimos a nível internacional do Banco Mundial, do FMI, utilizados com fins de promoção do desenvolvimento sem doação, né? São outros fluxos de financiamento para o desenvolvimento. Também são considerados instrumentos de cooperação internacional para o desenvolvimento. Mas, indiscutivelmente, o instrumento mais conhecido e mais valorizado na cooperação internacional, muitas vezes confundido, inclusive, com cooperação internacional, é a ajuda oficial para o desenvolvimento. E esse instrumento ele é muito importante, desde a criação das organizações internacionais. Ele faz parte, muito pouca gente sabe, mas faz parte de uma obrigação, de um compromisso assumido pelos países desenvolvidos no âmbito da OCDE. Então, a OCDE ela regulamenta um sistema de ajuda internacional que foi estabelecido ali em 1970, no qual todos os países desenvolvidos, ou seja, todos os países que fazem parte da OCDE, assumem um compromisso de doar 0,7% do seu PIB para ações de ajuda internacional para o desenvolvimento, de promoção ao desenvolvimento.
essa é considerada uma espécie de política social no âmbito internacional, né? Então, países desenvolvidos doando 0,7% de seu PIB para promover o desenvolvimento nos países em desenvolvimento. Nem todos os países alcançam essa meta. A Alemanha está começando a alcançar agora, está ali por volta do 0,6%, mas durante muitos anos, apesar de ser o principal doador da União Europeia, ficou em torno de 0,35%, 0,4%. Eu destaco os países nórdicos, Noruega, Suécia, que já estão em 1% de seu PIB, então eles ultrapassam o compromisso do 0,7%. Estados Unidos está em torno de 0,4%. É o maior doador absoluto, porque o PIB deles é o PIB deles, né? Mas em termos percentuais ainda está muito abaixo do compromisso assumido no âmbito da OCDE. Mas constantemente nos fóruns internacionais, esses países doadores, eles reiteram esse compromisso de alcançar a meta estabelecida ali em 1970 de 0,7% do PIB, sendo repassado para os países em desenvolvimento. Então, como eu disse, é a OCDE quem regulamenta isso. Tem um órgão dentro da OCDE que chama o CAD, em inglês a sigla fica DAC, né, que é o Comitê de Assistência ao Desenvolvimento, e ele é basicamente um órgão de estatística. Ele levanta todas as doações, para quem foi doado, para qual setor foi doado. Ele divulga a cada 2 anos uma lista de receptores. O Brasil quase sai dessa lista, em um momento ali no final do primeiro governo Lula, que é uma lista dos países que tem os países mais pobres, digamos assim, os países que são elegíveis para receber ajuda internacional para o desenvolvimento. O Brasil, apesar, naquele momento que o Brasil se fortalece muito na cooperação Sul-Sul, né, passa a ser um doador importante e que atinge também um nível de potência emergente e tal, ali o Brasil ele quase sai dessa lista, mas depois permaneceu. Então, essas estatísticas que são computadas e divulgadas pelo CAD são muito importantes no sistema internacional, no sentido de mostrar assim, quem está cumprindo esse compromisso acordado internacionalmente, quem está fazendo sua parte em prol do desenvolvimento internacional. Nas relações internacionais, a gente costuma chamar isso de um soft power, né? Então, assim, fica bem na fita quem cumpre esse compromisso, que se mostra comprometido com a promoção do desenvolvimento internacional. Eu gostaria que vocês guardassem esse número. Então, em 2020, a gente fez um levantamento. Os fluxos de ajuda internacional para o desenvolvimento estavam ali em torno de 169 bilhões por ano, tá? Somando os países da OCDE e outros que não são da OCDE. Por exemplo, a cooperação Sul-Sul, as doações do Brasil, por exemplo, estão aqui nesse montante. Mas se for considerar só os países da OCDE, do CAD e da OCDE, foi 152 bilhões. Então, peço que vocês prestem atenção nesse dado, porque mais para frente a gente volta a falar sobre isso. Então, essa ajuda internacional, ela vem sendo realizada ali desde o pós-Segunda Guerra Mundial, mas ela segue agendas diferentes. Então, quando eu digo que hoje o imperativo é o desenvolvimento sustentável, a gente sabe que nem sempre foi assim. Então, só como exemplo, eu trago aqui dados sobre a ajuda britânica na década de 60. Isso aqui eu peguei no relatório da OCDE, de um encontro que foi realizado em 1970, onde todos os países doadores faziam uma espécie de prestação de contas de como vinha aplicando os recursos da sua cooperação internacional. E aí vocês podem observar que são basicamente projetos de criação de infraestrutura, né? Estrada, hospital, portos, aeroportos. Outra coisa que nos chama a atenção também é que são países ex-colônias, né? Naquele período ainda colônias, alguns, da Inglaterra. Então, essa relação para manter também aquela relação diferenciada política e economicamente. Então, isso foi ali durante esse tipo de agenda de desenvolvimento, ela perdurou, a gente pode dizer, até final da década de 70, era uma agenda muito pautada na relação Estado-Estado, né? Então, o governo britânico com o governo da Honduras britânica, ou então da Malásia, do Quênia, né? Então, era uma coisa muito governo dentro daquele contexto que a gente conhece da governança do desenvolvimento pautada nas relações estatais, né? Aquela ideia muito pautada nas políticas keynesianas, de forte condução estatal das políticas. Isso muda, então a gente vai ver na década de 90, então entra em crise esse modelo keynesiano que eu acabei de falar, então isso vai entrar também em crise
o entendimento de desenvolvimento das organizações internacionais e as agendas de cooperação internacional. Então, na década de 90, não sei, os mais antigos vão lembrar, a década de 90 é chamada a década das conferências da ONU, né? Foi um atrás do outro. Então, 92, aqui no Rio, depois teve ONU Mulher, com outra temática, já em Viena, depois ONU Fome, para discutir a fome, Roma. Então, assim, toda a década de 90 foi marcada por uma série de conferências da ONU, é considerada a década das conferências da ONU, que culminou em 2000 com o estabelecimento dos ODM, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, é o antecessor dos ODS, né? Então, foram 8 objetivos a serem alcançados até 2015, e ali o foco era muito forte na redução da pobreza. Então, a gente tinha a questão do meio ambiente como mais uma questão, mas o foco principal era a redução da pobreza. E aí também a governança, eu não vou entrar aqui muito nisso, a governança muda um pouco, deixa de ser tão pautada na relação Estado-Estado, as organizações da sociedade civil ganham muita força nos ODM, mas como eu falei, não vou entrar muito nisso. Então, 2015 acaba os ODM e aí a agenda se renova e são lançados os ODS, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Aí já são 17 objetivos, né, que são destrinchados em várias metas e indicadores. Então, os ODS foram lançados num documento que ficou chamado como Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Mas não foi apenas a Assembleia Geral da ONU de 2015 e o lançamento dos ODS que marcou a cooperação internacional para o desenvolvimento. Eu costumo trazer mais 2 conferências que aconteceram em 2015 que foram fundamentais para a gente entender hoje esses financiamentos internacionais. Um deles foi o Acordo de Paris, também conhecido de muitos, né? Então, a COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que aconteceu em 2015, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o UNFCCC, que resulta no Acordo de Paris sobre o Clima, considerado o acordo mais abrangente, mais ambicioso, de maior adesão internacional para a redução de gases de efeito estufa. Então, o Acordo de Paris, ele traz para a cooperação internacional, para o centro da cooperação internacional, a agenda do meio ambiente, das mudanças climáticas. A gente vai ver aqui mais para frente alguns projetos de cooperação com o Brasil, a gente vai poder perceber como alguns países, basicamente 90%, 100% da cooperação são projetos voltados para mudanças climáticas, para meio ambiente. E um outro ponto já colocado ali no Acordo de Paris foi que a degradação ambiental e a mudança climática é sentida com mais intensidade nos países em desenvolvimento. Então, se precisa criar mecanismos de compensação para os países em desenvolvimento, mecanismos de compensação financeira, inclusive, já que eles são os mais afetados pelas mudanças climáticas. Então, só a título de exemplo, em 2018, 33% da ajuda internacional foi para o tema do meio ambiente como objetivo principal e 26% da ajuda internacional teve a mudança climática como objetivo principal. O Acordo de Paris, como muitos sabem, ele estabelece um sistema de revisão periódica, então a gente vai ter agora mais uma COP, né, onde os países que assinaram o acordo prestam contas dos seus esforços, né, para reduzir o aumento da temperatura mundial. Então, todos os países têm essa revisão periódica sobre os esforços de todos os países para limitar o aumento da temperatura, mas também o Acordo de Paris, como eu falei, estabeleceu mecanismos financeiros para ajudar os países menos desenvolvidos a fazerem a transição para economias mais limpas. E aí eu vou dar alguns exemplos desses mecanismos financeiros. Então, no Acordo de Paris, os países desenvolvidos se comprometeram a auxiliar os países emergentes em seus planos e estratégias de mitigação e adaptação, mobilizando o financiamento climático para além dos esforços anteriores. Então, já tínhamos a cooperação internacional convencional, né, através de organismos multilaterais e bilaterais, mas principalmente cooperação técnica e financeira. Aí deixa eu só citar abrir um parêntese. Quando eu falo da ajuda internacional, gente, é uma ajuda que vem basicamente em 2 modalidades. Uma é a ajuda financeira, então repasse de recursos para os países em desenvolvimento financiarem suas políticas públicas, ou uma ajuda técnica. A ajuda técnica é uma ajuda voltada para enviar assessores, consultores, especialistas para implementar a política pública, estruturas de gestão. Então,
Por exemplo, a GIZ, do lado da Alemanha, é quem faz essa cooperação técnica, né? Volta e meia tem um técnico da GIZ aqui na Prefeitura de Salvador, por exemplo. Agora tem, que eu sei, tem uma cooperação na área de evitar deslizamentos de terra, né? Durante as chuvas e tal. Então, um modelo de sucesso já experimentado em outras cidades sendo trazido para Salvador. Então, isso é um exemplo de cooperação técnica. Fica alguns especialistas alemães aqui desenvolvendo esse tipo de assessoria. E a gente recebe muita cooperação técnica, né, aqui no Brasil. Então, além desses esforços tradicionais, ajuda financeira, ajuda técnica, ali em Paris, os países desenvolvidos, eles se comprometeram a trazer novos esforços, né? Novas formas de mobilizar financiamento para os países em desenvolvimento. E aí eu cito um exemplo dos mecanismos de compensação, o RED+, né? Imagino que alguns de vocês também já conheçam. A Alemanha, ela começa aqui no Brasil com o REM, que é o RED para Early Movers, né? Que seriam para os pioneiros. Foi um projeto que começou com o Mato Grosso e o Acre, ainda está acontecendo, está na fase 2, agora ali no Acre, mas é um projeto que visa compensar financeiramente os estados, seja ou o governo federal ou os estados, nesse caso são os estados do Mato Grosso e do Acre, que comprovem que tem diminuído o desmatamento. Então, vou dar um exemplo, em algum momento o governador do Mato Grosso foi em uma dessas COPs e mostrou, olha, nós, lá no Mato Grosso, estamos diminuindo o nosso desmatamento. E comprovou, por A mais B, como nos últimos, não lembro agora, últimos 10 anos, vem reduzindo paulativamente o desmatamento. Em algum momento, não sei se vocês devem lembrar da última queimada, que foi bastante divulgada ali, que aconteceu no Mato Grosso, as últimas queimadas, que, né, a própria fauna, vários animais morreram, foi muito divulgado isso. Naquele momento, foi suspenso os repasses para o Mato Grosso, mas o programa, o REM, ele não é apenas compensação por, a gente chama carbono sequestrado, né, por áreas não desmatadas. Ele tem uma série de outros programas paralelos. Por exemplo, lá no Mato Grosso, a GIZ, ela fazia dentro do REM, ela fazia outros projetos com agricultores, por exemplo, pessoal da agropecuária e do agronegócio de forma geral. Então, tinha um projeto de rastreabilidade da soja e de rastreabilidade da carne, né? Dentro de uma tendência que a gente também tem visto crescer bastante, que é a tendência das cadeias produtivas sustentáveis. Então, dentro de toda essa discussão sobre o desenvolvimento sustentável, tem ganhando força a discussão sobre a importância das cadeias produtivas sustentáveis. A gente vai ver aqui na frente como o setor privado vem ganhando relevância na governança do desenvolvimento sustentável, e as cadeias produtivas sustentáveis têm sido muito reforçadas, na importância do setor privado aderirem às cadeias produtivas sustentáveis. Então, o RED REM, lá do Mato Grosso, ele tinha também, em paralelo, um programa de cooperação técnica de gerar sistemas de rastreabilidade da carne bovina, mas também da soja, para que esses produtores eles pudessem ter uma espécie de certificação de que os produtos deles não vinham de região de desmatamento, não vinham de região de conflitos com povos originários, enfim, né? Então, era uma espécie de selo para entrar depois de uma forma diferenciada nessas cadeias produtivas sustentáveis. Eu não sei se vocês já viram ali na Lindt do Shopping Salvador, fica passando um videozinho de como a Lindt compra o cacau da mão de produtores que têm selos de produção sustentável, tem toda essa discussão agora do ESG, né? Então, o impacto ambiental, o impacto social, a questão de governança também, a relação com os funcionários, de não ter relações com o trabalho escravo, por exemplo, uma boa relação com os sindicatos. Então, assim, a gente vê se fechar um cerco, quem pesquisa isso vê com muita clareza, assim, se fechar um cerco, principalmente em torno das empresas, para que elas possam aderir às cadeias produtivas sustentáveis, por exemplo. E aí a gente vai ver a cooperação internacional
desenvolver mecanismos de intermediar isso, né? De facilitar isso, de dar esse suporte, podemos dizer assim, como acontece historicamente para o funcionamento desse mercado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa participação do setor, da cooperação agora com o setor privado daqui a pouco. Então, o cumprimento das salvaguardas do RED+, então tem uma série de salvaguardas que tem que ser cumpridas, né? Também conhecidas como salvaguardas de Cancún, é muito importante para que os países em desenvolvimento continuem recebendo recursos de compensação financeira do Fundo Verde do Clima e da cooperação internacional como um todo. Pelo carbono não emitido para a atmosfera. Então, como eu falei, o Mato Grosso, em algum momento, ele não conseguiu mais comprovar a redução do desmatamento e teve suspensos repasses de financiamento. O Fundo Verde do Clima, ele é formado basicamente pela Alemanha, Noruega e Inglaterra, e são recursos voltados para a compensação financeira, né, dos países em desenvolvimento que comprovam o não desmatamento. O Acre está bastante avançado em relação a isso. Eu trago aqui um print do site da GIZ, do programa REN, né? Então, foi financiado pelo KfW, que é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, seria o BNDES da Alemanha, pratica muita ajuda financeira, cooperação financeira. Então, foi Mato Grosso, o Acre, né, parceria com o Ministério do Meio Ambiente. A primeira fase foi até 2019, mas eles já estão na fase 2. E o Acre tem avançado bastante, né? Quem tiver interesse depois, eu tenho uma colega lá da Brasf, que ela está atuando diretamente com isso. Então, questão de sistemas, como é que se dá a computação do carbono, não, a gente chama isso de mercado de carbono institucional, né? Então, eles vendem o carbono para o Fundo Verde, para a Alemanha, para a Inglaterra, mas como se dá isso? Qual é o sistema? Como é que eles prestam conta disso? Como é que eles calculam isso? Essa parte técnica que eu já não estou tão por dentro, mas eu tenho uma colega que trabalha diretamente na Secretaria de Meio Ambiente do Acre com isso. Então, se precisar de alguém, ela é bem disponível para poder estar compartilhando essa experiência. Então, começou o REN, já está na fase 2, né? Como eu disse, começou com o governo alemão, mas já tem a participação agora também do Reino Unido através do BEIS. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas organizações de cooperação internacional, BEIS, GIZ. E aí, uma outra tendência que eu tenho, quando a gente vai falar sobre financiamento internacional, a gente não pode deixar de falar, uma última tendência também tem sido essa relação com o setor privado. Então, eu disse ali atrás que tivemos a Assembleia Geral da ONU em 2015, que lançou os ODS, foi uma primeira conferência muito importante para a gente entender os ODS, teve o Acordo de Paris também em 2015, muito importante para a gente entender os ODS, e tem uma terceira conferência também, que pouquíssimo falada, mas muito importante para a gente compreender os ODS, que é a Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento de Addis Abeba, que gera a Agenda de Ação de Addis Abeba. Ali se faz um cálculo de que, para se alcançar os ODS, precisa ter um repasse anual de 2,5 trilhões de dólares por ano. Esse cálculo depois é refeito para 3,5 trilhões de dólares por ano. Lembra que eu falei que, atualmente, a cooperação, a ajuda internacional, está em volta de 152 bilhões, contabilizando os países do CAD. Se a gente for olhar todos, dá 169, né? Mas contando os países do CAD, está em 152 bilhões. Então, vocês percebem aí uma diferença grande entre o que é calculado ali em Addis Abeba para o que está sendo repassado na prática, né? E de onde vai vir essa diferença? De onde vai se tirar? Porque aqui a gente está falando de ajuda pública internacional, são recursos dos contribuintes dos países desenvolvidos repassados para os países em desenvolvimento. Mas essa diferença vai vir de onde? E é aí que a gente vai perceber um apelo a um conjunto diversificado de atores, e aí eu destaco as empresas, para mobilizar recursos para os ODS. Então, é daí que a gente vai ver o crescimento substancial dos negócios de impacto, né, das cadeias produtivas sustentáveis. Isso vem a partir de uma série de compromissos que as empresas passam a assumir no âmbito das articulações internacionais para o engajamento com os ODS. Mas não são apenas compromissos, é também acesso a recursos.
Então, deixa eu explicar um pouco melhor. A ajuda internacional, que, como eu falei, historicamente é repassada de governo para governo. Ali nos ODM, cresce o repasse para organizações da sociedade civil. A partir dos ODS, se fortalece a importância de utilizar a ajuda pública internacional para subsidiar investimentos do setor privado nos ODS. Então, vão ser empresas, investidores privados, contando com subsídios da ajuda pública internacional para ajudar a chegar a esses 2,5 trilhões de dólares por ano. Então, a comunidade internacional fala, nós não temos 2,5 trilhões de dólares por ano apenas de ajuda pública internacional, mas a gente pode usar a ajuda pública internacional que nós temos para alavancar outros investimentos nos ODS, principalmente no setor privado. Então, que se fala ali da importância de alinhar investimento privado para o desenvolvimento sustentável com políticas públicas e quadros regulatórios para estabelecer incentivos corretos. A gente vai ver que, por exemplo, no Brasil, em junho deste ano, o BNDES já lança um edital para pensar como fazer aqui no Brasil esses mecanismos. Um dos principais mecanismos, que é o que eu venho estudando, é o do Blended Finance, né? Que é a utilização de recursos públicos para subsidiar investimentos privados nos ODS. Quando a OCDE, quando as organizações internacionais falam isso, eles estão falando sobre recursos públicos internacionais, ajuda pública internacional, mas a gente vai ver já alguns casos de Blended Finance utilizando o recurso nacional, e o BNDES está pensando isso aqui no Brasil, vem se discutindo a regulamentação disso aqui no Brasil. E aí, ali de Addis Abeba se sai um pacote de mais de 100 medidas de diversas fontes de financiamento e formas de cooperação para além da ajuda oficial para o desenvolvimento em prol da realização das metas do desenvolvimento sustentável. Como eu falei, eu destaco, dentro dessas 100 medidas, o Blended Finance. Blended Finance, na verdade, ele é um conceito bem amplo que vai ser executado de diferentes formas. Mas o conceito é uso de fundos oficiais, incluindo doações, para mobilizar fluxos adicionais de capital, público-privado, para mercados emergentes e fronteiriços. Recursos vindos de uma combinação da iniciativa privada com o dinheiro da ajuda pública internacional, ou filantrópico. A gente tem visto muito caso de Blended Finance com uso de recurso filantrópico, né? Financiando projetos de impacto, seja de forma direta ou aplicados no fundo de apoio a iniciativas consideradas geralmente excessivamente arriscadas pelo mercado. Então, aquele investimento num projeto de energia renovável que o setor privado não faria por ser arriscado, por ser o retorno ser incerto, mas contando com essa doação, né, da ajuda pública internacional, ele entraria. Eu trago aqui esse caso, então, do Brasil começando, né? Vocês podem ver que o edital foi de junho de 2022 a discutir. Eu acredito que, se não chegou, deve estar chegando alguns projetos, algumas propostas já no governo do estado que vocês percebem uma alusão maior à participação do setor privado. Esse edital do BNDES já teve um resultado parcial, a gente vê muitos grupos financeiros, inclusive, participando, mas tem a Natura também. Então, o Blended Finance, no pé da letra, significa finanças combinadas, né? É uma forma de atrair capital do mercado para preencher lacunas financeiras e ajudar a atingir os ODS. Segundo a OCDE, trata-se de mobilização de capital adicional, que de outra forma não apoiaria os resultados do desenvolvimento. Isso é cada vez mais necessário para deslocar os trilhões necessários para atingir os ODS. Então, a OCDE, novamente, em 2020, vai dizer que o Blended Finance é uma abordagem que visa atrair capital comercial para projetos que beneficiam a sociedade, ao mesmo tempo que proporcionam retorno financeiro aos investidores. Então, conciliar retorno financeiro aos investidores, a gente sabe que o setor privado trabalha com retorno financeiro, mas, ao mesmo tempo, ajudar ao alcance dos ODS, né? Então, atualmente, pelo menos 17 membros do CAD da OCDE já realizam ações de Blended Finance, vem crescendo bastante, a gente vê um crescimento de 11 bilhões em 2005 para 41 bilhões em 2018.
A Blended Finance, obviamente, vai estar concentrada em alguns setores, então a gente vê uma concentração muito grande no setor de energia, por exemplo. Eu vou citar aqui um exemplo de um projeto de Blended Finance no Brasil, na área de energia, energias renováveis, né, principalmente. A gente vê também crescendo bastante Blended Finance em investimentos financeiros, então no mercado financeiro, os Green Bonds, a Green Finance, né, toda essa discussão de emissão de títulos verdes, regulamentação disso. Tem um projeto de cooperação em curso com o Brasil, da Inglaterra, que é só voltado para essa parte da regulamentação, cooperação técnica, né, para a regulamentação do mercado de Green Bonds no Brasil. Então, só para dizer assim, como vem crescendo e como que a cooperação internacional vem subsidiando o crescimento dessa dinâmica de envolvimento do setor privado no alcance dos ODS. Aí eu trago um exemplo que eu assisti a palestra recentemente, que é da Inocas, que é um projeto aqui no Brasil, na região de Minas Gerais, voltado para agropecuária sustentável. Então, regeneramos pastagens, eles regeneram pastagens degradadas em parceria com agricultores familiares através do plantio de macaúba. Então, o objetivo deles é gerar óleo biodiesel, né, através da macaúba. Então, tem uma série de pesquisas que mostram que a macaúba ela tem várias potencialidades para ser um biodiesel, então não gera aquela gordura, não conheço bem essa parte mais técnica, mas ela tem uma série de propriedades que favorecem o seu uso como um biodiesel, mas não apenas gerar o biodiesel, seriam duas frentes, né? Então, plantio de palmeiras, através de agricultores familiares que aceitariam entrar nesse tipo de consórcio, né? Então, os agricultores familiares, eles aceitariam, se comprometeriam a plantar as palmeiras com a assessoria da Inocas, a cuidar dessas palmeiras, e aí, além da colheita da macaúba e da produção do biodiesel, se venderá créditos de carbono, né? Então, essas palmeiras, através do sequestro de carbono, isso seria comercializado também. Comercializado principalmente no chamado mercado voluntário, né? Então, eu falei que o Acre, ele vende carbono no chamado mercado institucional, onde organizações internacionais, governos, países desenvolvidos compram esses créditos de carbono, mas já temos também o chamado mercado voluntário, onde empresas estão interessadas em comprar voluntariamente, ainda não temos essa obrigatoriedade. Então, um exemplo aqui de como está sendo financiado o projeto Inocas. Aqui tem um grant, ou seja, uma doação da União Europeia, né? Então, Blended Finance, doação da União Europeia. A União Europeia é o principal doador de ajuda internacional no mundo, né? Temos também a doação do BID, que é uma parte é doação, outra parte é empréstimo mesmo. O BID trabalha muito assim, para quem não sabe, o Banco Mundial e seus braços, né? BID, que é o Interamericano de Desenvolvimento, mas asiático, africano, o Banco Mundial tem seus braços, eles também trabalham com recursos concessionais. Eles têm os empréstimos, mas tem as chamadas janelas concessionais que praticam cooperação internacional para o desenvolvimento, ajuda internacional, seja através de uns juros que não vai ser cobrado, enfim, os cálculos são bem complexos para dizer o que é que foi doação ou não ali naquele empréstimo, né? Mas o BID trabalha assim com doação também, através das chamadas janelas concessionais. E aí eu destaco aqui a Vale, né, o Fundo Vale, que entra com 12 milhões de financiamento para o projeto do Inocas, que vão ser pagos em carbono. Então, daqui a X anos, a Inocas devolve esse financiamento da Vale em carbono. E aí eu queria passar por agora para destacar alguns programas de cooperação com o Brasil, dos países desenvolvidos, né, e suas principais instituições. Eu acho que isso é de interesse de muitos que vêm para uma palestra desse tipo, entender quem é que está cooperando com o Brasil, com que tipo de projeto, né? Aí eu destaco a Alemanha. A Alemanha é o país que eu mais venho estudando desde o mestrado, a cooperação da Alemanha com o Brasil, e é um país que coopera muito com o Brasil, com a América Latina em geral, mas com o Brasil, seja com o governo, seja com organizações da sociedade civil, então organizações históricas brasileiras que foram financiadas por ONGs
da Alemanha que praticam cooperação internacional. Também não vou adentrar nisso, mas ONGs também praticam cooperação, já que elas não geram recurso próprio, elas recebem recursos de seus governos e fazem cooperação internacional para o desenvolvimento. Mas a Alemanha é um ator da cooperação internacional muito presente historicamente no Brasil. E vai ser mais ainda. Né, vai ser mais ainda. A Alemanha ela lança o seu Reform Concept, o seu planejamento estratégico de cooperação chamado BMZ 2030. BMZ é o Ministério de Cooperação Internacional da Alemanha. A Alemanha é praticamente o único país que ainda tem um ministério específico de cooperação internacional. A maioria dos países já fundiram isso com o Ministério de Relações Exteriores. A Holanda tinha 2 também, mas fundiu, e hoje é tudo Ministério de Relações Exteriores. Mas a Alemanha ainda tem um ministério dedicado apenas para a cooperação internacional, que é o chamado BMZ. E nessa nova estratégia, a estratégia 2030 da cooperação alemã, o Brasil ele entra como parceiro diferenciado, como parceiro global, como parceiro estratégico na proteção de bens globais. Vale destacar que a Alemanha está saindo de uma série de países que eram parceiros históricos da Alemanha aqui na América Latina, sai de Honduras, sai de Nicarágua, sai de El Salvador, Guatemala, esses países menores para os quais a cooperação alemã foi muito importante para se concentrar em alguns parceiros chamados estratégicos, e o Brasil é um deles, né? E aqui o foco no Brasil vai ser promoção do comércio justo, e aí entre as cadeias produtivas sustentáveis, e sustentabilidade social e ecológica nas cadeias de fornecimento global. Então, a gente vai ver, por exemplo, projetos de cooperação alemã ali no norte do Brasil, voltados para comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que fornecem produtos para empresas alemãs de cosméticos, por exemplo, né? Cadeia produtiva sustentável. Então, vai ter um foco muito grande da cooperação alemã nessa parte aí de comércio justo, sustentabilidade social e ecológica nas cadeias de fornecimento globais. Eu fiz um levantamento em 2020, né? Está um pouquinho desatualizado, mas além de 2020 tínhamos de cooperação técnica com a GIZ. A Alemanha tem 2 principais órgãos, GIZ e KfW, GIZ cooperação técnica, KfW cooperação financeira. Da GIZ tínhamos 25 acordos de cooperação técnica com o Brasil, 12 em proteção e uso sustentável de florestas tropicais, 6 em energias renováveis e eficiência energética e 7 em chamados programas e iniciativas multissetoriais. E aqui nesses programas e iniciativas multissetoriais tinha, por exemplo, um programa de regulação dos green bonds, né, dos títulos verdes. Então, também voltados para a parte do meio ambiente. Então, a gente vê aí uma predominância grande da pauta do meio ambiente. KfW, então, 100% dos programas voltados para o meio ambiente. Tinham 4 projetos de cooperação financeira grandes, né? Um era as fazendas eólicas via BNDES, o Fundo Amazônia, que é muito conhecido, né? Parceria da Alemanha e da Noruega para um conjunto de programas, mas muito voltado também para o RED, ali na Amazônia. Aí tem áreas de proteção da Amazônia, programas de corredores ecológicos. A gente vai ver que esses programas eles se interconectam muito. Por exemplo, a Alemanha tem muito programa relacionado à regularização fundiária na Amazônia, né? Então, como você vai falar em cadeias produtivas sustentáveis, em venda de créditos de carbono, se não tem a regularização fundiária, se essas comunidades quilombolas, indígenas, eu sei de muitos projetos voltados para comunidades indígenas e quilombolas, não tem não tem nem títulos, né, ali da terra. Então, tem muito programa voltado, por exemplo, para regularização fundiária também. Outro país presente no Brasil que a gente acabou levantando a cooperação foi a francesa. A cooperação dela é via a Agência Francesa para o Desenvolvimento, a AFD. Quando a gente levantou, tinham 7 projetos no Brasil, todos com o setor público, né? E mais uma vez a gente vê água e saneamento, cidades sustentáveis, saúde e proteção social, energia, clima, infraestrutura, biodiversidade. Então, assim, tem proteção social e saúde ali no meio, mas a gente vê basicamente também só meio ambiente, né? A AFD lá no Brasil atua... Gente, ultrapassei meu horário? Posso continuar falando? Pode continuar, professora. Está excelente. Tá. Então, a AFD ela atua mediante empréstimos para o setor público, mas também privado. Ela tem a Proparco, que é uma subsidiária da AFD que trabalha com o setor privado, mobilizando fundos de subvenção para financiar apoio técnico, de expertise, também por meio de apoio, consultoria e diálogo sobre políticas públicas.
o contato com essas agências, ela pode se dar de duas formas, seja diretamente para a agência, enviando e-mail, né, em nome, não sei, do governo do estado, em nome da SEI, ou via embaixada também, viu? Embaixada da França no Brasil, por exemplo. E aí eu destaco também mais uma, que é a cooperação norueguesa com o Brasil, né, uma das principais, depois da Alemanha. Quando a gente fez o levantamento, mais de 75% dos projetos eram em meio ambiente e energia, seguido de governança, sociedade civil e prevenção de conflitos. A Noruega tem uma relação muito forte com a sociedade civil no Brasil, principalmente também ali no norte, através da linha dela de projetos para povos indígenas. As agências norueguesas principais são a NORAD, a Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento, e a Norfund. A Norfund ela trabalha muito com o setor privado, nessa perspectiva de desenvolvimento das cadeias produtivas sustentáveis, de blended finance. Na área do meio ambiente e energia, a gente destaca o Fundo Amazônia, a Noruega é o principal doador do Fundo Amazônia, e os programas, como eu falei, voltados para apoio a povos indígenas, que aí já se dá principalmente com OSC, Organizações da Sociedade Civil. Então, já falei aqui, né, que o Programa Norueguês de Apoio aos Povos Indígenas tem uma estreita parceria com a sociedade civil, e aqui no Brasil é gerido pela Embaixada Norueguesa no Brasil, especificamente esses programas de apoio aos povos indígenas. Quem tiver interesse, aí o contato deve ser direto com a Embaixada Norueguesa no Brasil. A NORAD, ela trabalha com editais, e ela tem uma característica também interessante, que ela não trabalha só com editais, né? Cada agência vai ter sua forma de trabalhar. Ela trabalha também com chamada livre demanda, então se escreve um projeto e se envia para a NORAD, eles aceitam esse tipo de contato, né? No site mesmo eles colocam lá essa possibilidade. Em 2019, tínhamos 82 projetos de cooperação com o Brasil, e aí 76 eram com organizações não governamentais. A cooperação norueguesa teve um problema com o governo brasileiro, né, relacionado inclusive ao Fundo Amazônia, e aí acabou focando mais nos últimos anos na cooperação com organizações da sociedade civil. E aí um país que a gente também não pode deixar de destacar é o Reino Unido. O Reino Unido tem cooperado cada vez mais com o Brasil, e muito interessado nessa área de negócios verdes, negócios sustentáveis, créditos de carbono. Antigamente, quem já lidou com a cooperação britânica, a gente tinha o DFID, que era o Departamento para o Desenvolvimento Internacional. Ele foi recentemente substituído pelo FCDO, que é o Escritório de Relações Exteriores e do Commonwealth. O FCDO ele coordena diversos outros departamentos e fundos na delegação e execução de projetos de ajuda internacional. A cooperação do Reino Unido é a que eu vejo ser mais fragmentada. Tem a FCDO, que ela coordena, mas aí a gente vai ver, por exemplo, o BEIS, que é muito presente no Brasil, que é o Departamento de Negócios, Energias e Estratégias Industriais. Então, a gente vai ver o BEIS trabalhando muito com crédito de carbono no Brasil, e é um departamento de negócios, energia e estratégias industriais, né? Mas a gente tem aqui no Brasil também projetos do DEFRA, que é o Ministério de Meio Ambiente, Alimentos e Agricultura da Inglaterra. Mas a maior parte de 54 projetos que a gente levantou vigentes no Brasil em 2020, totalmente fragmentados, doadores, 35 era via BEIS. Então, programas de cooperação do Reino Unido com o Brasil, Programa para Energia Limpa, Programa para Cidades Inteligentes, Programa de Finanças Verdes, então está investido muito também nessa parte de regulamentação do mercado de finanças verdes, os Green Bonds, né? Então, são programas de cooperação técnica voltados para alavancar o ambiente de negócios e a utilização de mecanismos financeiros para alocação de recursos no país. Então, não dá para a gente regulamentar esse novo mercado aqui no Brasil, a gente fazer funcionar esse mercado no Brasil se não existe legislação, regulamentação. Então, a gente vai ver a cooperação técnica, principalmente, investindo muito nisso no Brasil, ultimamente, na regulamentação desses mercados. E aí, para finalizar, eu trago aqui o resultado de uma pesquisa que a gente fez, que a gente publicou, fiz com alguns colegas lá da Unifax, a gente publicou esse ano, está na RAC da FGV, quem tiver interesse no artigo, chama Financiamento Internacional para o Desenvolvimento para o Brasil de 2000 a 2020. E aí a gente observa aqui uma tendência, né? Se a gente for olhar, a cooperação internacional, isso é uma coisa que a gente já tinha, lendo os documentos do CDE, a gente já tinha conseguido identificar uma tendência a
o que eles chamam de localization, né? A localização dos recursos. De onde vem isso? Os ODM, os ODM de 2000 para 2015, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eles receberam uma crítica muito forte de serem muito top-down. Então, tinham os 8 objetivos do milênio, e aí vinha de cima para baixo, e os governos dos países em desenvolvimento tinham que executar aquilo ali. Então, tinha essa crítica muito forte, e aí, diante dessa crítica, para os ODS, eles buscaram um compromisso de fazer um processo mais de baixo para cima, como eles chamam. Então, volta novamente para a discussão da governança do desenvolvimento, a questão dos atores locais, né? A participação dos atores locais. Eles chamam isso de localization, lá nos documentos das organizações internacionais a gente vai ver bastante, que nada mais é do que você localizar os programas de cooperação em municípios, em organizações locais, né, mais do que federal. E aí a gente foi verificar isso a partir do portal COFIEX, que é o portal de financiamento internacional que vem para o Brasil, alguns com parte concessional, parte de doação imbuídos, outros não. Pelo portal COFIEX você não consegue diferenciar isso, mas são recursos de financiamento internacional que vieram para o Brasil de 2000 a 2020. E aí vocês podem observar, o laranja são os recursos que veio via governo federal. Ele era predominante, né, estadual, sempre muito forte, mas o laranja a gente vai observar que, de fato, a partir de 2015, desde 2013 já, na verdade, né, vem uma redução da cooperação via governo federal e um aumento principalmente aí depois de 2016, da participação dos municípios no recebimento dos recursos do financiamento internacional. Os estados, a gente percebe que teve um pico aqui entre 2008 e 2014 e sofreu uma diminuição, mas volta, em relação ao governo federal, ele ainda está em vantagem. Então, acho que também é uma coisa positiva, né, para os órgãos estaduais e municípios, esse princípio do localization, para os órgãos municipais e estaduais estarem buscando a cooperação internacional. Como eu disse, eu tenho acompanhado o caso do Acre, eles têm conseguido muitas parcerias internacionais, principalmente relacionadas ao crédito de carbono. Então, agradecer, espero que não tenha passado muito do tempo, e acho que outras questões eu posso trazer aqui outras informações ao longo do debate. Professora Elisa, foi excelente a sua apresentação. Eu acho que você trouxe muitas questões que deixam o processo muito claro. Acho que vão ser muito úteis para a gente discutir, e eu acho que nós temos muito futuro pela frente, tanto do ponto de vista da tendência de elevação das possibilidades de financiamento para projetos na área ambiental. Eu acho que a senhora colocou isso de forma muito clara, como uma tendência de crescimento disso, como essa tendência está muito forte em alguns temas importantes que são podem estar relacionados com a Bahia, como também a presença, uma tendência desse crescimento aí dos financiamentos internacionais estarem direcionados a estados e municípios, e aí eu imagino que seja consórcios municipais também, ou seja, há uma tendência geral de que, digamos assim, essa quase que uma paradiplomacia, eu vou usar aqui um termo que pode não ser adequado, mas os chineses usam muito isso, chegar pelos estados, pelo local, pelo regional, não é? Sem precisar daquela anuência das instâncias federais, etc. Eu acho que isso é um caminho que a gente pode desvendar, e eu acho também que a senhora colocou as oportunidades de financiamentos dos governos mais importantes, como os governos da Alemanha, Noruega, França, inclusive depois da eleição, a Noruega já abriu de novo sua possibilidade de voltar a financiar os projetos da Amazônia, e hoje está nos jornais que a Alemanha também já está estudando
essa volta desse financiamento, que a senhora colocou aqui de forma muito clara. Então, para mim foi muito interessante ouvir aí seus conhecimentos, suas sabedorias. Eu deixaria aberto para quem quer fazer alguma observação sobre a apresentação da professora Elisa. Anderson já abriu a tela. Seu microfone, por favor, Anderson. Está aberto já está aberto. Professora Maria Elisa, primeiro, parabenizá-la pela excelente apresentação, né? Dizer que seus conhecimentos vão ser muito necessários, né, para o que a gente pensa lá na frente. E, claro, a depender de toda a estrutura de governo que vai se colocar daí, mas eu acho que no Pensar Bahia a gente tem tentado exatamente trazer essas possibilidades outras, né, para que solte as amarras do Estado, para que a gente não fique preso. Muitas vezes tem bons projetos, mas que eles não avançam por falta de financiamento. Então, se eu consigo fazer esse link com órgãos internacionais, talvez eu consiga um financiamento mais fácil, né, para alavancar alguns projetos. Bom, nesse sentido, existe hoje no mundo, e eu tive a oportunidade de conversar com o presidente de uma associação internacional, que por sinal é brasileiro, embora more em Israel, do empreendedorismo social, né? Que é a tendência de eu criar empresas que, embora tenham o seu objetivo de lucro, ela tem como objetivo mais forte redução do... como é que eu diria? Redução de um problema social, e geralmente ela usa os ODS da ONU como referência para isso, né? Como é que são tratadas esse movimento? A senhora tem alguma notícia de como esse movimento é visto dentro desse processo e como a gente pode usá-lo, por exemplo, né, conseguir um acordo de um fundo que possa ter algum recurso para que a gente possa criar um edital na FAPESB voltado para esse tipo de empresa, né? Estou aqui trazendo um exemplo do que me surgiu na cabeça, né? Como é que a senhora vê isso aí, que a senhora, no trabalho da senhora e na vivência da senhora? Então, Anderson, obrigada pela sua fala, porque, como eu cheguei a colocar ali, até o caso do Inocas, né? Esse empreendedorismo social que a gente chama de negócios híbridos, ele tem sido uma tendência que surge nas organizações internacionais, assim como o Blended Finance, né? Surge nas organizações internacionais, e aí a gente vai ver que tem como pano de fundo todos esses estudos relacionados às mudanças climáticas que colocam que, se não reduzir a emissão de gases de efeito estufa, o próprio sistema capitalista, ou seja, a própria sustentabilidade financeira das empresas está comprometida. Só para vocês terem ideia, se a gente continuar o mundo, né, emitindo gases de efeito estufa no nível que a gente vem emitindo, até 2050, o Brasil perde toda a sua competitividade na produção de commodities agrícolas. A gente vai ter um nível já de temperatura que não vai permitir mais que o Brasil seja esse grande produtor tão eficaz, digamos, com todo esse diferencial competitivo, né? Canadá vai ter mais vantagem do que o Brasil. Então, todos esses estudos têm tentado, e eu acho que têm conseguido, porque eu comecei também a olhar para esses negócios sociais, empreendimentos sociais, de uma forma meio cética, porque é uma conversa antiga, né? Responsabilidade socioempresarial, tal. Então, assim, a gente já chega meio cético para olhar para isso. Mas me parece um movimento diferenciado agora no sentido de que as empresas percebem que a sustentabilidade delas, econômica, a médio prazo, nem digo longo prazo, está comprometido, né? E acho que no Brasil a gente fala um pouco menos sobre isso, porque a gente fica tranquilizado pelos recursos que a gente tem, mas a gente está vendo os movimentos lá fora de toda uma geração que está fazendo protestos do tipo, parem tudo, que o que importa agora é se vocês não estão, né, o purê de batata, vocês estão vendo o molho de tomate jogado nas obras de arte. Isso é uma geração que está muito preocupada com o futuro dela, de seus filhos, e que são consumidores e que vão priorizar negócios socialmente responsáveis e tal. Então, ambientalmente responsáveis. Então, a gente está vendo essa tendência. Sobre o Brasil, a gente tem ainda alguns limites para esses negócios híbridos, porque, como eu falei, surge nas organizações internacionais essa ideia de você usar recurso público, da ajuda pública internacional para subsidiar investimentos privados,
E aí a gente vai ver vários formatos de subsídio. A OCDE cita 5, eu não vou saber dizer os 5 agora, porque são bem específicos, mas assim, uns dizem respeito a um co-investimento mesmo, então investimento direto estrangeiro, no qual a ajuda pública internacional entra junto como investidor direto, como composição de fundos de investimento, então a ajuda pública entra no fundo de investimento para diminuir o risco, para fortalecer aquele fundo. Tem modelos que a ajuda pública entra como securitização, então eles entram, olha, você vai fazer um investimento ali tal em energia renovável em Gana, e se não der certo, por conta de 1000 fatores aí de risco, a gente banca, né? A gente funciona como um seguro. Então, tem alguns formatos, você trabalha com 5 principalmente, eu posso depois passar para vocês, mas, além desses formatos, utilizando ajuda pública internacional, a gente tem visto formatos nacionalmente. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um caso do Vivendas. É um projeto que foi feito em parceria com o Itaú, que era de empréstimos a gente tem visto muito projeto assim, empréstimos sem juros ou com um prazo de carência para pagar enorme para reformas de casas ali na periferia de São Paulo. Aí tem investidores, hoje já tem vários investidores do mercado que estão investindo no Vivendas, mas só foi possível por conta de capital filantrópico que entrou, doações que entrou, e aí ficou interessante para os investidores normais de mercado também investirem naquele projeto. E hoje já é um projeto que circula muito dinheiro, já tem muita gente investindo nesse negócio social, mas que só foi possível porque o capital filantrópico entrou primeiro, né? Então, são empréstimos para pessoas muito pobres, mas assim, com prazo, eles ganham na quantidade, né? Ganham na quantidade, que só foi possível por conta da entrada do capital filantrópico. O BNDES lançou um edital para pensar, Anderson, como fazer esses mecanismos de usar recursos públicos com recursos privados para promoção de negócios sociais no Brasil. Então, assim, a sua pergunta, o BNDES está tentando ainda responder, né? Como desenhar essas ferramentas? Como desenhar essas ferramentas? Vale a pena dar uma olhada lá no edital do BNDES, no site do BNDES, bota lá BNDES Blended Finance, porque você vai ver que são em 3 campos, tem economia criativa, desenvolvimento sustentável, e tem um terceiro agora que eu não lembro, e ver quem é que está ganhando, quais são os projetos, quais são esses desenhos de ferramentas que foram sugeridos, né? Para você já ter uma ideia. Mas, em termos da utilização de recursos internacionais, o INOCAS. Eu cito o exemplo do INOCAS. O que é que o INOCAS fez? Bateu na porta da União Europeia. Tem um projeto assim para gerar biodiesel, gerar sequestro de carbono e depois, né, vender no mercado voluntário, no mercado institucional. Eu queria saber se vocês podem doar. E a União Europeia entrou, o BID, a mesma coisa. Então, batendo na porta. Eu vejo que tem um interesse. Se você olhar no site da OCDE, você só vai encontrar a experiência do INOCAS no Brasil. No continente africano, tem muitas, por uma série de razões. Uma delas é que a filantropia funciona muito forte no continente africano. Então, a Fundação Bill e Melinda Gates, um monte de fundação internacional, principalmente. Aqui no Brasil, a gente não tem essa realidade. E aí, com o capital filantrópico, é muito mais fácil, né? Em termos burocráticos, de você casar ali com um investidor privado e fazer o investimento. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, essa regulamentação de como usar recurso público com recurso privado está sendo discutida por um grupo que chama o Lab de Inovação Financeira, que é financiado pelo BID e pelo GIZ, e que aí está ali a Comissão de Valores Imobiliários, está ali o BNDES, está ali o Ministério de Ciência e Tecnologia, tentando ver como regulamentar isso no Brasil, porque a gente tem uma série de dificuldades. Tem um documento que fala um pouco sobre essas dificuldades de utilização de recursos públicos para subsidiar o setor privado aqui no Brasil, esses, né, empreendimentos sociais aqui no Brasil. Eu vou pegar aqui o link e já passo para vocês. É um primeiro documento que mostra que, por exemplo, né, a gente tem aqui no Brasil uma legislação que as empresas que doam recursos para projetos sociais, elas têm um desconto ali no imposto delas, né? Mas, segundo acho que é o TCU, não lembro agora, ela entende que se esse recurso depois é utilizado para um investimento de empresa privada, isso já significa ali um problema, porque como é que a empresa doa para um projeto social e isso vai gerar isenção para ela, e depois esse recurso é utilizado até por uma fundação dela mesmo para um investimento no negócio social, né? Um investimento privado. Então, é como se você tivesse um desvio ali.
eu ganho um desconto porque eu investi no projeto social, mas, na verdade, isso vai dar lucro, porque os empreendimentos sociais são empreendimentos que buscam gerar lucro, né? Como você falou, de cunho social, mas não apenas o lucro, né? Na verdade, o resultado social vem na frente, mas os empreendimentos sociais precisam ser autossustentáveis financeiramente. Então, a resposta é, aqui no Brasil a gente ainda está desenhando essas ferramentas, o BNDES vem se dedicando a isso, mas em relação ao acesso a recursos internacionais, eu citei, por exemplo, a Norfund, que é uma agência da Noruega que vem trabalhando com financiamento de projetos nessa perspectiva das cadeias produtivas sustentáveis, né? Então, contactar a Norfund seria um caminho, por exemplo, né? Acho que em relação às organizações internacionais, tem uma demanda reprimida. Eu diria que tem uma demanda reprimida, porque tem uma pressão muito grande do fortalecimento desses negócios híbridos, né? Desses mercados, dessas cadeias produtivas sustentáveis. E aqui no Brasil, como eu disse, no site da OCDE, vocês vão encontrar o Inocas, de exemplo. Agradeço a sua resposta, professora. Primeiro, assim, fico feliz que nós estamos pensando na ponta, né? Já que está todo mundo pensando agora nisso no Brasil. Isso é uma coisa que a gente vem pensando há 2 anos, mais ou menos, como gerar mecanismo para que a gente possa também, ao mesmo tempo que eu fortaleço a economia do Estado, eu resolvo o problema social. Então, isso é extremamente interessante, esses negócios híbridos ou empreendedorismo social. Uma das ideias pensadas foi fundo FIP, né? Onde a gente pudesse atrair capital internacional, colocar capital do governo também no fundo, né? Atrair outros capitais de outras agências federais ou mesmo privadas, como, por exemplo, o Sebrae, né? Que embora tenha uma agência privada, agência do governo como FINEP, a própria Fundação da Bahia botar um recurso também nesse fundo. Então, você criar um fundo desse, e aí você criar regras, né, que aí atrairia o capital internacional, onde prioritariamente você deveria financiar empresas que fossem de empreendedorismo social, tá? ou híbrido, ou negócio híbrido, como você coloca. Uhum. Então, eu vou dar uma olhada lá na página do edital do BNDES, eu não vi esse edital, né? Até porque talvez não seja a minha área mais de dia a dia, de foco. Uhum. Mas eu vou dar uma olhada lá. Agora, eu queria que a senhora me lembrasse, a senhora falou de um laboratório de inovação financeira. Sim. Mas aí eu não anotei o nome onde a gente pode buscar essas informações dele. Deixa eu só compartilhar o link, só um minutinho. Se você puder depois me mandar o e-mail, Anderson, porque volta e meia nas pesquisas, a gente... Eu vou te mandar aqui, mas assim... Vou anotar seu e-mail, professor. Eu volta e meia, a gente... Cadê, meu Deus? Aqui. Copiar... Aqui. Coloque no chat, professora. No chat é melhor, né? No chat. Coloquei o link aí do Lab de Inovação Financeira. E eu vou colocar o meu e-mail, porque assim, volta e meia nas pesquisas a gente vê isso, Fundo para Fomento de Negócios Híbridos com Organizações Internacionais. Então, vendo isso, eu já posso te encaminhar, né? Vou ficar atenta. Perfeito. Eu já mandei abrir o link aqui. Pronto. Perfeito. Anderson. Eu acho mais que é algum, isso. Uma eu questão? Acho que é isso. Agradecer mais uma vez a professora pela brilhante exposição e dizer que a gente vai abusar a senhora um pouquinho. Fique à vontade. Muito bem. Gente, mais alguém quer fazer um comentário, uma pergunta à professora Elisa? Por favor. Professora Carolina, por favor. Bom dia, Edgar, bom dia, Anderson, bom dia, Elisa. Elisa, lhe parabenizar também por sua apresentação. Eu também estou tentando entender melhor esses mecanismos, né? Então, hoje já deu para clarear uma série de questões. Eu teria 2 perguntas, tá? Não sei se elas foram respondidas na sua fala, porque eu, no início, estava participando de uma outra reunião também, acompanhando.
Mas eu também estou preocupada com a ponta, né, lá com os municípios. Então, a gente viu que a participação dos municípios tem crescido, né, mas eu entendo que tem crescido através das redes, né, das redes de municípios, e municípios também de maior porte, eu imagino. A gente tem na Bahia uma situação bem singular, que é uma esmagadora maioria de municípios de pequeno porte, né, e que, inclusive, sem corpo técnico, para poder fazer projeto e acessar esses recursos. Houve uma época, por conta de um projeto que eu estava participando, eu cheguei a fazer uma pesquisa desses fundos e eu via que havia muita vedação à participação individual de municípios, a não ser que eles fizessem parte dessas redes, né? Então, saber se isso de alguma forma melhorou, ou seja, se já existem mais oportunidades para que os municípios individualmente participem, ou eles precisam estar em consórcios ou redes para poder fazê-lo, né? E uma outra coisa em relação à parte, eu creio que não, pela sua resposta anterior, mas a participação de empresas brasileiras, né, em iniciativas de blended finance, né? Se você tem notícia, porque, enfim, isso tem sido, acho que um pilar importante do ESG, mas como é que está no Brasil, né? Então, assim, as empresas brasileiras também já estão participando, se você conhece algum exemplo. Ótimo. Basicamente, esses 2 pontos. Ótimo. Carol, minha colega lá na Unifax, né? Bom te ver, Carol. Sobre os municípios, a gente está até com um projeto de extensão que a gente começou lá na Unifax, com os alunos de Relações Internacionais, em parceria com a Prefeitura, começou agora, né? Está monitorando editais de organizações internacionais para municípios. A gente tem visto, como ele está começando agora, não era uma coisa que era foco da minha pesquisa, mas a gente tem visto financiamentos, principalmente de cooperação técnica para município, e pede assim, tem sempre aquela governança que pede outros stakeholders, ONGs, por exemplo, então, ONG, mas redes não tanto. O que eu tenho visto é está crescendo muita possibilidade de participação em redes. Salvador mesmo está na C40, né? Então, assim, redes de municípios, e aí eu acho que é uma primeira estratégia que esses municípios deveriam adotar, entrar nessas redes, porque é dali que eles têm acesso aos recursos. A Prefeitura de Salvador hoje tem um escritório de cooperação internacional para o desenvolvimento, que está crescendo, né? Está ganhando mais e mais autonomia, se envolvendo numa série de projetos, a partir, eu diria, dessa inserção nessas redes, principalmente, porque acaba que uma coisa leva a outra, né? Você fica ali naquele circuito dos financiamentos. Esse seria em relação aos municípios de Salvador. Então, mas eu não tenho visto que para participar do edital você precisa estar numa rede, tá entendendo? Isso, pelo menos os poucos editais que a gente tem acompanhado, não. Tem uma limitação que é o seguinte: para receber recursos financeiros, né, em tese, só o governo federal pode aprovar isso. O Senado aprova, né, a gente tem lá no COFIEX, que é tipo uma prestação de contas dos financiamentos internacionais recebidos. Então, assim, o governo da Bahia, o município de Salvador, quer receber o recurso, passa ali pela aprovação do governo federal, que é quem tem personalidade jurídica para estar assinando esses acordos. Mas, assim, volta e meia eu sei de alguma forma alternativa que tem se encontrado pelos consórcios, o consórcio do Nordeste, por exemplo, por aí vai. Mas, em tese, precisa passar pelo governo federal. Então, a cooperação financeira, ela é um pouco mais complicada. Já a cooperação técnica, não. É uma assistência técnica, a Prefeitura de Salvador, volta e meia, está com técnicos da cooperação alemã e tal, né? Você mesmo já pôde conviver com alguns. Então, eu diria que o melhor caminho é esse, sabe? Entrando em redes, se candidatando a participar dessas redes de cidades. Eu não sei se tem de estados, eu não vi ainda, talvez valha a pena até para o estado da Bahia também estar olhando isso, eu sei. Entrando nessas redes e começando a receber a cooperação técnica, e a partir daí ver também possibilidades de ajuda financeira, que é mais complicado, como eu coloquei, por conta do ente jurídico mesmo, né? Sobre blended finance no Brasil, como eu comentei, aqui no Brasil ainda é bem incipiente. Se você olha pelo site da OCDE, que é quem tenta fazer essa parte de estatística, de compilação e divulgação das estatísticas, só aparece o case da Inoca, que é o case que eu apresentei aqui, que é voltado para a produção de óleo, biodiesel e sequestro de carbono, né? Mas o interesse cresce. Eu já vi também um case, aí foi no artigo acadêmico, de produção agroecológica na Amazônia, um blended finance. Não tá, esse a gente não encontra na OCDE, mas eu encontrei no estudo acadêmico
que foi um caso que não deu certo, eles tentam analisar por que não deu certo, né? E aí envolvia a cooperação alemã também. Eu teria... esse é o cachorro arranhando a porta, viu? Ele está querendo entrar no quarto. Mas a gente vê muito mais Blended Finance em lugares que tem uma cultura da filantropia. A gente tem na África, que tem as entidades filantrópicas, como eu coloquei, Bill e Melinda Gates e todas essas fundações, é muito mais fácil para eles fazerem Blended Finance. Aqui no Brasil, a gente tem cases de Blended Finance com filantropia. Você tem o caso do Vivendas, por exemplo. Então, tem crescido esse apelo à filantropia, mas uma filantropia que, em vez de doar para algum projeto social, eles financiem esses negócios híbridos, né? Então, o caso do Vivendas, que eu citei em São Paulo seria um deles. Mas ainda no Brasil, ainda é incipiente, como eu te falei, o LAB, ele vem tentando discutir a regulamentação disso, muita discussão com o TCU, com o governo brasileiro, e participação da GIZ, do BID, para tentar regulamentar isso do casamento de recurso público e privado, que no Brasil, historicamente, é meio problemático, né? Anderson, você levantou a mão de novo. Professora Carolina, você quer fazer mais uma observação antes de eu passar para Anderson? Não, só agradecer. Eu acho que essa questão das redes é uma coisa para a gente estudar também, porque elas também são meio fechadas para municípios de muito pequeno porte, né? E às vezes elas são muito específicas. Então você tem as redes para mudanças climáticas. Mas, por exemplo, a gente teve uma demanda de lençóis, mas lençóis não entravam na C40. Enfim, acho que isso é uma coisa que a gente teria que depois também daria um tema, né? Para se desenvolver. Sim, bom né? Tema, Carol. Ou até, de repente, através dos próprios consórcios municipais, né? Que aí já seria mais fácil. Mas não, lhe agradecer, estou satisfeita. Vou ficar atenta a isso também, né? Ficar atenta Okay. nas pesquisas surgir isso. Ok, Anderson, fica à vontade. Então, vamos lá. Primeiro, cumprimentar minha colega Carol, que já não subiu há algum tempo, né? Trabalhamos muito quando eu estava na FAPESB, mas como agora não estou mais na FAPESB, a gente terminou não se encontrando muito. Mas, segundo, é o seguinte, quando a gente estava na FAPESB, que está sendo desdobrada agora, a gente fez uma iniciativa, Carol, que enxergava essa possibilidade de trabalhar melhor com os municípios, que foi a criação dos chamados INCITs. Você deve ter acompanhado. Os Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação, que são redes virtuais, né, com temas que são importantes para o Estado da Bahia, onde os municípios podem fazer parte, podem ser integrantes desse processo, junto com a universidade, junto com a empresa, enfim, conjunto com associações, terceiro setor, enfim. Uma forma que a gente viu de reduzir esse problema, né, de que a gente sabe que é forte no Brasil, de quando você faz essa parceria público-privada, vou chamar assim, de maneira ampla. Né? Então, assim, professora, aí, quando a senhora falou isso, me vem aqui a ideia. Essa ideia dos INCITs, eles podem ser usados, não sei se a senhora conhece bem, mas eles poderiam ser usados como redes, até porque são mais amplas, não teriam só municípios, mas teríamos universidades, teríamos terceiro setor, se fosse o caso, em alguns casos cabe cooperativas, associações, né? E se isso seria, vamos dizer assim, poderia ser um elemento de busca de recursos, tá? Embora sendo virtual, mas aí você faria por uma universidade ou por um município, por um desses membros do INCIT. A outra coisa também que a gente fez, e parece que o edital foi relançado, porque houve alguns probleminhas aí, mas foi o programa dentro do Inova Cidade, o chamado Cientista do Governo, né? Que é exatamente isso que a professora Carolina trouxe, que a gente identifica que os governos, principalmente os municípios menores, eles não possuem técnicos habilitados para geração de projetos. Tá? Então, essa ideia do cientista do governo, ela é para gerar projeto e para resolver problema local. Então, necessariamente, o problema local, às vezes, nem se pode fazer um projeto que se desconhece. Tipo, por exemplo, uma lagoa que pode estar, sei lá, no município, que é importante, mas que está degradada a água, mas o município não sabe nem com o quê. Então, para fazer um projeto para limpeza da lagoa, ele não sabe nem qual é o tipo de elemento que tem lá e qual é a melhor forma de fazer aquela limpeza.
Então, o cientista no governo, que eu acho que é uma coisa que vai ser reforçada no novo governo, no governo de Jerônimo, né, que é exatamente a forma de se chegar nos municípios e ir para a ponta, e levar também a academia, que a gente tem tido essa preocupação. Eu acho que são 2 programas que estão aí que podem ajudar um pouco nisso. Mas, especificamente, gostaria de saber sobre a questão se esses INCITs a gente poderia usar como essas redes como elemento de aglutinação e de busca de recursos. Anderson, essa questão das capacidades municipais, né, é uma discussão que a gente vê bastante nos congressos de administração pública. Então, recentemente, há 2 semanas atrás, estava no EBAP, que é o Encontro Brasileiro de Administração Pública, e eu acabei podendo assistir algumas sessões que discutiam justamente isso, assim, como é um problema do Brasil, do localization, essa deficiência nas capacidades municipais, né, um desafio. E aí não deixa de ser um desafio também para a localization dos ODS, né? Sobre esses conjuntos, você falou de vários stakeholders, né? O que eu responderia é o seguinte: isso a gente vê sempre como muito valorizado. Então, assim, nos editais, e até conversando com organizações que vêm submetendo editais, eles sempre falam isso: olha, o fato da gente participar do conselho tal, do conselho, né, de vários conselhos, isso conta super positivo. O fato da gente fazer propostas em parceria com a ONG, o ente público, isso conta muito positivo. Então, essa questão da governança das propostas, né, que envolvem diversos stakeholders, porque isso acaba amenizando riscos, né, isso acaba amenizando riscos. Eu acho que é assim que as organizações internacionais entendem. Então, o próprio Fundo Amazônia, por exemplo, ele só funciona com a governança ali que tem entes públicos, representantes de entes privados e de organizações de sociedade civil. Né? A última vez que foi suspenso o Fundo Amazônia, porque o ministro Salles disse que as ONGs estavam roubando, né? Não provou, mas falou. Aí suspenderam o fundo. Mas só para dizer que como a tendência é que esses projetos valorizem muito a participação de representantes de diversas entidades. Isso é muito bem visto, é o que eu tenho percebido. Obrigado, professora. Na verdade, os INCITs eles são criados exatamente para isso. Né? A gente, na verdade, com base no que a gente chama de boas práticas de fomento internacional. Né? Então, assim, valorizando o quê? Pesquisa em rede, laboratórios compartilhados e retorno para a sociedade. Então, esses são os 3 pilares que a gente propôs fazer o INCIT, né? Que vão ser agora... finalizou o edital agora e agora, provavelmente, a partir de janeiro, né, já começa a funcionar 9 ou 10 INCITs. Eram 15, mas não teve proposta para tudo. Inclusive, não teve proposta para o empreendedorismo social. Né? Economia solidária e empreendedorismo social, não houve proposta. Né? E aí, a tendência não, a gente não pode falar, porque o governo novo está chegando, mas a tendência é que se lance um novo edital com esses que não obtiveram, esses temas que não obtiveram aprovação, né? ou por não terem proposta, ou pelas propostas não terem sido aprovadas. Então, que se lance e se some outras áreas que, na verdade, não foram lançadas no primeiro momento porque não tinha recurso para todas. Né? Então, a ideia é que isso, inclusive, está no programa de governo do Jerônimo, e a gente espera que isso realmente avance, porque é exatamente essa linha que a gente tem nos INCITs. Me desculpe ter falado muito, mas é porque assim, essa é uma preocupação grande nossa. Eu acho que usando... Eu, no projeto de extensão, eu tenho feito muito assim, um cuidado para os... Eu falo assim, olha, vocês, os alunos, né, quando vão para o apoio lá, seja com a prefeitura ou com ONGs, a gente está dando apoio também a ONGs, o papel de vocês é levarem essas linguagens, assim, que são muito caras à cooperação internacional. Então, escreve um projeto falando, olha, aqui a gente vai atender o princípio da localization, de uma forma diferenciada, assim, assado. A gente vai estar voltado para os ODS tal e tal e tal, então assim, levar essa linguagem. Então, se você está propondo algo para fortalecer projetos que vão viabilizar o localization, eu acho que isso assim, tem muita chance de ser apoiado. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Ok, o Anderson, sinta-se à vontade, porque, na verdade, Anderson é o responsável por puxar esse tema. Hoje ele estava em dúvida se participava aqui, eu vim substituí-lo, e ele simplesmente só está assumindo o lugar que deveria ser dele, tá certo?
eu vou aproveitar aqui fazer uma provocação, digamos assim, quem sabe, para a gente exercer muito a necessidade da gente ver as coisas de forma transversal, não fragmentada, aproveitar a Carolina, que está aqui presente, e outras pessoas que também aqui estão, que algumas eu não consegui identificar, mas que é o seguinte, veja, a gente sabe das dificuldades dos municípios, a gente sabe que as questões ambientais e outras questões, vários temas, eles não ficam circunscritos aos municípios, que as questões são regionalizadas, que, a depender do tema, essas regiões têm abrangências territoriais diferenciadas, não é? Que, às vezes, também os consórcios de municípios não dão conta para determinadas questões, por exemplo, a questão ambiental, ela tem abordagens de bacias, não é? Podem ter, e que nenhum recorte conhecido com outra característica que não seja bacia pode dar conta disso. Então, eu acho que Anderson comentou aqui sobre a possibilidade de criação de um fundo. Eu queria dizer mais duas coisas para vocês. Hoje a gente tem, de certa forma, uma concentração nessa atividade de busca de financiamento para o governo, que é muito bem executada pelo pessoal da SPF, da Fazenda. Entretanto, a gente também está vendo que essas questões que eu no início chamei de diplomacia, não é? Essas questões estão crescendo de forma significativa no mundo. E eu também acho que a gente precisava, talvez, começar a exercer o papel muito forte que esse projeto tem, que é de desenhar novas abordagens para tratar os temas. E aqui eu vejo uma lacuna que eu acho que a gente podia, talvez, apostar, e aí eu já faço um questionamento aí, tanto para a professora Elisa, como para a professora Carolina e com o próprio Anderson. Como é que nós podíamos pensar em já construir um ambiente capaz, ambiente institucional, que pode ser virtual, certo? Que pode ser virtual, para que a gente possa encaminhar a possibilidades de elaboração de projetos regionais, tá certo? Que, digamos, em função de algumas fragmentações da estrutura organizativa estadual, eles não deem conta disso, mas que a gente possa fazer de forma com um grau de integração elevado entre instituições públicas, privadas, as universidades, etc. e tal. Mas podemos pensar assim? Será que a gente teria condições de fazer um exercício, começar por um exercício prático com um tema, ou a gente podia inovar, que é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer. Se não tiver feito isso em outro canto, se não tiver outra experiência, a gente cria aqui. Eu acho que a gente tem que ter capacidade de fazer isso, e aí eu deixo a bola com vocês. Algum encaminhamento, alguma sugestão que a gente pudesse pensar e refletir conjuntamente? Carol, quer falar primeiro? Eu gostei muito da ideia do professor Edgar, ser provocador. Seria algo como um escritório de projetos de paradiplomacia voltado para os municípios,
de cooperação, né? Então, em que envolvesse as universidades que quisessem entrar, porque, assim, eu entendo que isso é algo que algumas instituições já fazem como extensão, né? Como extensão universitária, aquelas que têm cursos que também permitam, né, esse tipo de interlocução. Então, assim, eu vejo os cursos de relações internacionais como algo natural para os cursos de relações internacionais. Eu não sei se cursos de negócios ou de economia estão voltados, né, para essa temática que é nova, mas eu acho que é uma provocação, né, e é um campo que tem, assim, inclusive para os egressos, né, para os estudantes que estão se formando nessa área, assim, tem um campo de trabalho bem interessante. É claro que se teria que ver, né, quem seriam esses parceiros. A Unifac certamente participaria, né, porque a gente tem um curso de RI aqui, a gente tem os mestrados que, de alguma forma, transitam sobre essa temática, tanto o que eu coordeno, quanto o que a professora Maria Elisa participa, que é o de administração, a própria SEI, né, que eu imagino que também se colocaria à disposição. Eu acho que a gente poderia pensar em uma chamada para poder discutir qual seria o formato, como seria feito. É claro que existe um limite também, né, enfim, pessoas, né, e de capacidade de tocar esses projetos, mas a gente podia pensar num projeto piloto, talvez, e aí ver de que forma que isso poderia ser viabilizado, né? Eu acho que sim, Edgar, acho que a gente pode tentar pensar em um projeto piloto, né? Aquele que a gente submeteu para o Pró-Humanidade, de alguma forma, e que a SEI está participando, né? Está lembrado, né? Que a gente fez aquela reunião específica. Então, eu acho que ele pode ser um ponto de partida, porque, por exemplo, a gente continua com essa ideia, porque a gente trabalha com aqueles municípios, vocês estão trabalhando com aqueles municípios, né? Em relação aos PSAs. Então, eu acho que poderia ser um ponto de partida a gente trabalhar com aquela região, né, que a gente mandou o projeto, está aguardando a resposta, mas que, de alguma forma, está na nossa programação trabalhar com eles, né? Inclusive, a gente está montando uma expedição para ir lá com os alunos, né, em janeiro ou fevereiro. A gente pode conversar melhor sobre isso. Aí eu também me coloco à disposição, Edgar. A gente tem que ver se seria a nível de Bahia inicialmente, né? A nível de Nordeste. Eu recebi recentemente, semana passada, eu tive uma reunião com o pessoal da CIMA do Ceará, com a mesma demanda. A gente quer saber como acessar organizações internacionais, quem é que tem financiado mais aqui, qual tipo de projeto. Então, assim, acho que estamos todos na mesma intenção, né? Então, vai ser uma coisa nível de estado, nível de alguns estados vizinhos do Nordeste, mas eu acho que tem muita demanda, muito interesse, tanto de municípios quanto estados. Eu vou, assim, eu acho que, veja, se pode, nesse primeiro momento, criar uma rede, né, uma primeira rede que pode estar ancorada nesse projeto que a SEI já apresentou junto com a Unifac, e talvez tenha outros parceiros, e até trazer outros parceiros para dentro dessa rede, Carolina, não sei como é que se pensa, e se criar o embrião do INCIT de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, que tem recurso na ordem de 2 milhões, quer dizer, é um recurso razoável, né? E que se pode sair com 2 subprojetos. A ideia do INCIT não é que ele vai resolver tudo, mas você sai com 2 subprojetos, um voltado para o empreendedorismo solidário, né? E tipo financiamento para o empreendedorismo solidário e tal, que vai passar nessas relações internacionais, e um outro da economia solidária, voltado mais para uma ação de economia solidária. Então, eu penso que o INCIT pode ser uma boa saída para isso, porque ele seria uma rede. Nesse caso, sei lá, o Unifac pode ser a coordenação dessa rede. Aí são os parceiros que vão discutir, vocês se resolvem entre vocês, né? E a gente ser essa preliminar de uma proposta que não teve, deu vazio, né? E que eu acho que pode ser bem aproveitada se a gente pegar recursos para fazer isso, né? É uma sugestão. Outra sugestão interessante, Edgar, que assim, a área de alimentos, né? Que também vai para a gente pensar, tá? Então, a gente tem alguns projetos do semiárido voltados para a área de alimentos, aquele edital do semiárido, Carolina, você lembra dele? Da CAPES, né?
A gente está tendo alguns resultados bacanas, né, ali naquele projeto. Inclusive, estamos apresentando aqui no Pensar Bahia, na área de alimentos. E, só para a notícia, Edgar, ontem eu estava no site FAPEC, fui buscar o resultado dos INCITs, que eu estou ansioso por esse negócio. E quem ganhou o INCIT foi a UESB, com aquele menino coordenando, o menino que também coordena o semiárido, a parte de tecnologia de alimentos. Tá? Então, acho que, desculpem, alimento pode ser também um elemento interessante aí, até porque o governador eleito tem dito que a prioridade dele vai ser fome, não só ele, mas o presidente também. Né? Então, acho que é um tema que pode casar bem. Mas são duas propostas, são pensar livre, pensar, como diria Milton Fernandes, né? Para que a gente chegue a algum ponto. Anderson, eu acho bem interessante, mas a gente não pode participar do INCIT, infelizmente. Né? Por que não? Pode. Porque nós não somos ICTs, a gente não pôde entrar. Por isso que a gente não entrou nas propostas. Vocês tiraram a pesquisa do... Não, a gente não pode compor as equipes, porque nós não somos ICT. Então... Mas por que vocês não são ICT? Porque nós somos instituição privada com fins lucrativos. Não, com fins. Entendeu? Tá. Então, a gente até tem um instituto, que é o Instituto Ânima, que agora a Unifax faz parte, mas é muito burocrático participar por lá. Então, por conta disso, a gente não participou. Tanto é que agora, nesse edital agora novo, né, esse último que saiu, a gente entrou junto com a Univasf, inclusive, o professor Edgar até tem uma reunião amanhã com a equipe, né, que está participando, porque não tinha essa exigência. Mas, enfim, independente disso, a gente está à disposição para contribuir. A exigência não impede que a Unifax seja parceiro. Não. Talvez ela não possa ser coordenadora, mas parceira ela pode. Mas como tinha as instituições para entrar, então aí a gente não entrou, né? Porque eram muitas instituições. Mas, enfim, a gente está aqui à disposição, né? Havendo interesse por parte de outra instituição que possa, né, tomar a frente, sendo esse modelo de INCIT, né? A gente está à disposição. Edgar. Ok, gente. Edgar. Diga, Anderson. Anderson. Anderson, é porque Anderson temos Anderson e tem o Anderson. É o Anderson com A. Vamos lá. Anderson, por favor, Anderson. Essa questão da coordenadora aí desse projeto do INCIT, a gente pode tentar viabilizar com o pessoal da UESC, que a gente tem uma parceria muito forte. Tem a Andréia, que é super prestativa e super interessada nos projetos. E aí a gente poderia tentar viabilizar via UESC, e a CEI e a Unifax como parceira. Pode combinar com a Andréia e falar com ela. Perfeito, Anderson. Repare, nós temos vários caminhos que nós podemos ir seguindo, sempre na perspectiva de construir algum ambiente capaz de dar conta desse desafio. Nós temos o projeto aqui, Regiões Integradas, que o objetivo é criar um ambiente para elaboração de projetos, pode ser um caminho. Nesse projeto aí nós temos Cimatec, nós temos a SEMA, o INEMA, a Universidade de Santa Cruz e outras universidades, a UESB, a UNEB, e eu acho que a gente podia... amanhã, como a professora Carolina falou, o professor Laumar, lá da Unifax, ele está organizando uma discussão para a gente conversar sobre cadeias globais de valor, também são outras possibilidades, ou seja, eu acho que a gente aprendeu, a gente está fazendo uso, e um bom uso, dessas ferramentas virtuais, essas ferramentas ajudam na metodologia de trabalho para a gente fazer isso de uma forma fácil, de baixo custo, só que a gente precisa construir mais elos para fazer com que isso possa acontecer. Gente, nós estamos aqui, a reunião de hoje foi muito animada, mas nós já estamos com 1h50 de tempo. Normalmente a gente faz essas reuniões em 1h30, mas já estamos começando a fazer transversalidades, né? O que é uma coisa muito boa. Então,
talvez a gente pudesse ficar atentos aí para caminhar com essas alternativas, sempre pensando em ver como é que a gente encontra as soluções mais inovadoras, mais adequadas. Mas acho que tem uma lacuna que a gente precisa preencher nesses aspectos. Professora Maria Elisa, foi excelente a sua apresentação, ótimo, você nos trouxe informações e conhecimento muito importantes. Como disse o professor Anderson, nós vamos ainda lhe procurar muito. Acho que nós temos nesta área aí também alguns caminhos que nós podemos trilhar sobre essa possibilidade de também ter um ambiente capaz de pensar nessas oportunidades de financiamento aqui, não é? Podemos até consultar o pessoal da SPF, lá dessa fazenda, para saber se a gente pode fazer isso associado com eles, ou a gente pode criar também os caminhos nossos alternativos. Acho que a professora Elisa, a professora Carolina, o Anderson, que tem uma experiência aí vastíssima com a FAPESB, acho que a gente pode trabalhar juntos, né? Porque Anderson, a gente conversa muito e a gente tem em mente o seguinte: nós precisamos de fazer transformação. Nós temos um desafio de um país e de um estado com grande desigualdade ainda. Nós temos pobreza para se enfrentar e nós temos que gerar riqueza também, né? Porque nós precisamos fazer com que a economia cresça e gere empregos, e a gente precisa fazer isso de forma a preservar o ambiente. Então, o desafio não é pouco, mas acho que é muito bacana trabalhar juntos. E também eu acho que a gente aprendeu, né? Sozinhos nós não fazemos nada, a gente tem que trabalhar juntos. É isso que a gente está querendo aqui na SEI. Vocês fiquem à vontade de nos procurar e nós estamos disponíveis para fazer esse trabalho o tempo todo. E, Anderson, por favor, retome aí o seu tema aqui do financiamento, que essa é a sua área. Tá bom? Eu pedi a Edgar para conduzir hoje, que eu não sabia como é que está a minha agenda aqui. Eu podia ser que o secretário me chamasse, enfim. Né? Então, eu digo para não sair no meio. Tal. Então, eu agradeço a Edgar, agradeço a Aline, que coordena o Pensar Bahia como um todo. Agradeço muito a professora Maria Elisa, a professora Carolina também pela colaboração. Né? Enfim, eu acho que a gente está pensando diferente, buscando fazer diferente. E isso pode ser um caminho muito bacana para o governo do Estado, né? Para a sociedade baiana, né? E pensando no ambiente, né? Sempre com a máxima de Indira Gandhi, né? Que a miséria é a maior das poluições, né? Então, se a gente vai pensar em carbono e tal, se com miséria a gente não consegue dar conta disso, né? Então, nós precisamos resolver esse problema para que a gente possa também avançar no ambiente e na questão climática, etc., porque a miséria é o ponto-chave. Fica aí os agradecimentos, agradeço mais uma vez e espero que a gente se encontre sempre, que essa sementinha a gente possa fazer com que ela se torne árvore, né? Ou pelo menos um arbusto bem regado. Certo? Muito obrigado, Elisa. Deixe só suas considerações finais que você queira fazer para a gente fechar. Então, agradecer mais uma vez o convite, as ricas provocações que vocês colocaram aqui. Né? A minha fala é uma fala de pesquisadora da cooperação internacional que traz as tendências. Eu não tenho um olhar específico para financiamento de pesquisa, para município, mas dentro dessas pesquisas de tendência, a gente pode continuar dialogando de forma que, né, a cada momento que eu encontrar ali alguma coisa específica em relação a uma outra agenda, eu possa encaminhar para vocês. Mas o que eu posso dizer assim, olha, as tendências são essas, as oportunidades são essas, eu tenho visto, às vezes eu falo assim, gente, está muito forte isso, assim, isso é um tsunami, eu brinco assim, isso é um tsunami, está vindo com muita força. Então, assim, não vou poder, muitas vezes, dar detalhes técnicos, instrumentais, daquilo, mas posso, talvez, articular com alguém, como eu coloquei aí a possibilidade de trazer a colega lá do Acre, que Carol também conhece, conheceu recentemente na última proposta, né, Carol? Então, articular com pessoas que eu sei que estão trabalhando no nível mais técnico dessas coisas, me coloco à disposição para isso também.
E como pesquisadora é isso que a gente está vendo, né? Eu lembro muito de Cal Polanyi, quando ele discute o sistema capitalista, como ele transforma mercadorias fictícias da natureza em mercadorias reais. A gente está aí agora, já passamos pela mercantilização da terra, a mercantilização do trabalho, e tudo sendo regulamentado, né, ao longo da história, e agora a gente está aí pegando a mercadoria fictícia A e transformando na mercadoria real. O Brasil tem uma potencialidade enorme em relação a isso, a gente está vendo crescer com muita força, temos aí muitas vantagens competitivas a nível internacional nesse campo, né? Então, tentar aproveitar de alguma forma, mas também participar das discussões de regulamentação e pautar um pouco essa discussão, acho que dentro do que for possível. Eu me coloco aí à disposição, então, para essas frentes, viu? Meu contato está aí, mas fiquem muito à vontade. Ok, professora. Obrigado, gente. Boa, excelente manhã a gente teve hoje aqui. Tchau, tchau, gente. Prazer, obrigada. Tchau, tchau.